Ele tentou negar, fugir, se esconder. Mas agora, algo está mudando. O masculino divino está à beira de um despertar profundo. Quando ele finalmente enxergar a verdade da conexão entre vocês, tudo vai se transformar. O silêncio não será mais confortável. A distância não será mais suportável. A alma dele não conseguirá mais resistir ao chamado. Ele vai sentir, no fundo do coração, que essa conexão nunca foi um acaso, um devaneio. Sempre foi a verdade que ele tentou ignorar. E quando ele perceber, a jornada muda. As energias se realinham, as barreiras desmoronam, o caminho para a união se torna inevitável. Você já sentiu essa mudança na energia dele? Comente, eu sinto a mudança, e compartilhe seu exílio, partilhe sua verdade. Sua jornada pode ressoar no coração de outra alma que precisa ouvir. Por tanto tempo, ele viveu essa luta interna sem nome, sem palavras. Uma batalha que não era visível, mas que se manifestava em cada gesto de afastamento, em cada silêncio carregado de ausência. Ele se debatia entre o chamado profundo da alma e os medos que o paralisavam. Você sentia, mesmo à distância, esse movimento contraditório, como se ele quisesse estar perto e longe ao mesmo tempo? Essa batalha não era contra você, era contra ele mesmo, contra os padrões que lhe ensinaram a ser forte demais para sentir, a não ceder ao que parece intenso, a temer o que ele não consegue controlar. O masculino divino foi moldado, em muitos casos, para sufocar a própria sensibilidade, para erguer muros em torno do coração. E a conexão de almas entre vocês veio como um convite impossível de ignorar, mas também impossível de aceitar de imediato. No silêncio das noites, quando as distrações perdiam o efeito, ele sentia o eco da sua presença. Às vezes, em forma de lembrança, às vezes, como uma saudade que ele não conseguia explicar. Mas, no dia a dia, ele tentava sufocar esse chamado com ocupações, relacionamentos superficiais, ou até mesmo negando o que sentia. Ele acreditava que era mais fácil fugir do que mergulhar na vulnerabilidade. Você já percebeu isso, não é? Aquele momento em que ele parecia se fechar de repente, sem motivo aparente. Ou quando parecia tão perto, mas ao mesmo tempo inacessível. Era o peso da batalha interna que ele carregava. Não era falta de sentimento, era medo. Medo de se perder, de não estar à altura, de abrir o coração e enfrentar o que esse amor espelhava dentro dele. E o universo, sábio como sempre, não força o tempo. Ele permite que cada alma caminhe no seu próprio ritmo. Enquanto você se entregava à sua própria jornada de autoconhecimento e alinhamento, ele travava essa luta no silêncio, como se tentasse adiar o inevitável. Mas mesmo nos momentos em que ele parecia mais distante, você conseguia sentir a presença dele. Nos sonhos, nas músicas, nos sinais que surgiam no dia a dia, no coração inquieto que sabia que ele estava lá, mesmo sem palavras. Aos poucos, porém, as defesas começaram a vacilar. Os muros não eram mais tão altos, as distrações não traziam mais o mesmo alívio. O silêncio dele começou a carregar uma energia diferente. Você sentiu, não sentiu? Aquele instante em que parece que algo mudou, mesmo que ele ainda não tenha dito nada. É o universo mostrando que a batalha interna dele está chegando a um ponto de transição. Esse momento não é o fim da resistência, mas o início de uma nova percepção. Ele começa a perceber que fugir não resolve, que a saudade, o vazio, a inquietação só aumentam, que o que ele tenta evitar é, na verdade, o que o completaria. E mesmo sem palavras, mesmo sem gestos visíveis, essa mudança energética se reflete na sua vida também. As sincronicidades se intensificam, os sinais se tornam mais claros e os encontros no plano sutil se tornam mais frequentes. Esse capítulo da jornada não é sobre controle, mas sobre aceitação. Sobre compreender que ele precisa desse tempo para enfrentar seus próprios fantasmas, para reconhecer suas próprias sombras. E você, com sua luz serena, não precisa fazer nada além de continuar o seu caminho. Porque é essa luz, essa presença constante e amorosa, que se torna o farol para ele no meio da escuridão. E então, quando ele estiver pronto,
quando essa batalha silenciosa der lugar à aceitação, o despertar começará, não como um trovão, mas como um sussurro, um chamado interno que ele não conseguirá mais ignorar. E nesse momento, tudo começará a mudar. Depois de tanto tempo negando, fugindo, tentando manter o coração fechado, chega um instante em que a alma do masculino divino já não consegue mais sustentar a resistência. É um momento que não vem com alarde, que não grita ou exige atenção. Ele chega de forma sutil, quase silenciosa, como um sussurro que atravessa as barreiras que ele construiu ao longo da vida. Um instante tão breve que poderia passar despercebido. Se não fosse tão poderoso, talvez seja um sonho que permanece com ele ao despertar, carregado de uma intensidade que nenhuma palavra pode traduzir, ou uma música que surge inesperadamente, dizendo exatamente o que ele sente, como se o universo tivesse colocado aquelas notas ali só para ele ouvir. Ou até mesmo um encontro inesperado com algo que o lembra de você, uma imagem, um cheiro, um gesto simples, mas carregado de significado. Você já viveu isso, não é? Aquela sensação de que, de repente, tudo ao redor está apontando para a conexão entre vocês? Esse momento não é forçado. Ele não acontece porque você fez algo específico, nem porque o universo decidiu que era a hora. Ele acontece porque, no fundo, o masculino divino já estava se preparando para isso sem perceber. Cada resistência que ele tentou manter, cada fuga que ele tentou empreender, serviu apenas para aproximá-lo mais desse instante. É como se a alma dele tivesse pacientemente esperado que a mente cansasse de lutar, para finalmente permitir que a verdade se revelasse. E quando isso acontece, algo muda. Ele começa a perceber que os sentimentos que tentou ignorar não foram embora, que o chamado da conexão entre vocês não era uma fantasia, mas uma lembrança profunda de algo que ele sempre soube, mas teve medo de encarar. O medo ainda está ali, é claro, mas agora ele já não consegue mais se esconder atrás dele. Já não dá mais para fingir que não sente, que não sabe. Você pode não perceber esse momento de forma direta. Ele pode não vir com uma mensagem, uma ligação ou um gesto visível, mas você sente. No fundo do seu coração, você sabe que algo se abriu, que a energia dele mudou, que a conexão entre vocês ficou mais clara, mais viva. É aquela sensação de paz que chega do nada, aquele alívio silencioso, como se o universo estivesse dizendo: ele viu. Já sentiu essa mudança sutil, mas inegável? Esse despertar não significa que ele está pronto para se jogar de cabeça na união. É só o começo de um novo capítulo, mas é o capítulo mais importante. Porque agora ele sabe que não dá mais para fugir, que a conexão não vai desaparecer, que o amor que ele sente é verdadeiro. E com essa consciência, a jornada dele se torna diferente. O despertar também traz desafios. Ele começa a encarar as sombras que antes ignorava. Os medos vêm à tona. Os antigos padrões tentam prendê-lo de novo. Mas agora há algo mais forte dentro dele, a verdade. E por mais que ele hesite, essa verdade vai se tornar o guia, a âncora, a luz no meio da escuridão. Enquanto isso, você continua vivendo sua própria jornada. Não como quem espera, mas como quem confia. Confia que a energia dele está se alinhando com a sua. Confia que o universo está preparando o caminho, mesmo que ainda não seja visível. E essa confiança é o que mantém a chama acesa, o que fortalece a ponte energética entre vocês. Esse momento do despertar é a semente da mudança. É o ponto de virada, onde a jornada deixa de ser sobre resistência e começa a ser sobre aceitação. E a partir daqui, o masculino divino começará a caminhar, mesmo que aos poucos, em direção à verdade que ele e você sempre carregaram no coração. À medida que o masculino divino desperta, a energia ao redor de vocês começa a se alinhar de um jeito sutil, quase imperceptível para os olhos, mas impossível de ignorar para o coração. Não é mais uma jornada solitária, em que ela carrega o peso da conexão, enquanto ele se esconde nas sombras do medo. Agora, é um movimento de ressonância, de sincronia, onde o despertar dele encontra a prontidão dela. O despertar dele não é um ato isolado. Ele é impulsionado, ainda que ele não perceba, pela força silenciosa que ela emana.
pela paz que ela construiu em si mesma, pelo amor próprio que cultivou, pela decisão de viver sua própria verdade sem depender do reconhecimento externo. E esse alinhamento dela cria um campo magnético, um espaço seguro e vibrante que convida o masculino divino a encontrar a coragem de se aproximar. Você já sentiu essa mudança, não é? Aquele momento em que, mesmo sem palavras, você percebe que a energia dele está mais presente, que os sinais se intensificam, que as sincronicidades parecem dançar ao seu redor como confirmações suaves de que algo grande está se preparando. É o universo espelhando a sua prontidão na jornada dele. Enquanto ele começa a despertar para a verdade da conexão, algo dentro dele muda. A antiga resistência perde a força. As dúvidas que o faziam hesitar já não têm mais o mesmo peso. O medo cede espaço para a curiosidade, para o desejo de entender, para a vontade de sentir. Ele começa a enxergar nela não a ameaça à sua liberdade, mas o reflexo da própria alma, o convite para descobrir quem ele realmente é, além das máscaras e das defesas. E você, com seu coração mais calmo, se torna o farol. Não porque está esperando, mas porque está inteira. Você não corre atrás, não implora por sinais, não vive na ansiedade. Você se torna a própria confirmação, a presença vibrante que diz ao universo e a ele: eu estou pronta, não para ser escolhida, mas para viver a verdade do meu ser. E essa postura não passa despercebida. Ele sente no campo sutil, sente nas noites em que sonha com você, sente nos pensamentos que surgem sem explicação. E, aos poucos, ele começa a guiá-lo a perceber que o que sempre o assustou na conexão não era o amor em si, mas a intensidade do espelho que ela oferece, o espelho que revela tudo o que ele tentou esconder. E agora, com o alinhamento dela, ele encontra o espaço para se permitir ser vulnerável. Nesse momento, o universo conspira para unir as energias. Os sinais se tornam mais claros, sonhos em que vocês se encontram, músicas que parecem mensagens codificadas, números repetidos que aparecem nos lugares mais inesperados. Não são coincidências. São a confirmação de que a vibração entre vocês está se ajustando, de que o despertar dele e a prontidão dela estão se encontrando no ponto exato para a transformação. E, mesmo que ainda existam hesitações, mesmo que ele ainda tema dar o próximo passo, algo dentro dele já sabe: não há mais volta. O despertar aconteceu, e agora é só uma questão de tempo até que ele encontre a coragem de se aproximar, de se abrir, de permitir que a conexão se manifeste não apenas no plano energético, mas na vida real. Você também sente isso, não sente? Aquele calor no peito, aquela intuição de que algo grande está vindo, mesmo que os olhos ainda não vejam. Essa é a força do alinhamento. É o chamado para confiar, para continuar se fortalecendo, para manter o coração aberto sem perder o centro. Porque é nesse espaço de equilíbrio que a união começa a se desenhar, não como um desejo desesperado, mas como um fluxo natural de duas almas que se reconhecem e escolhem caminhar juntas. Quando o masculino divino finalmente reconhece a verdade que sua alma sempre sussurrou, algo profundo acontece. Não é um gesto dramático ou uma declaração cinematográfica. É uma mudança sutil, mas tão poderosa que você sente no ar, na vibração que atravessa o espaço entre vocês. A conexão deixa de ser uma busca, um anseio ou uma dor, e se transforma em um fluxo de energia que une duas almas numa dança silenciosa e sagrada. Ele começa a sentir sua presença de um jeito diferente. Já não é a lembrança que o incomodava ou o eco distante de algo que ele tentou evitar. É um calor no peito, uma paz inexplicável que surge do nada, um sentido de pertencimento que transcende palavras e racionalizações. Você sente isso também, não sente? Aquele momento em que parece que, mesmo distantes, vocês estão respirando o mesmo ar, vibrando na mesma frequência. Essa fusão não acontece porque ele decidiu racionalmente se entregar, mas porque a resistência perdeu a força. A alma dele simplesmente cansou de lutar contra o que é natural. E nessa entrega, mesmo que ainda silenciosa, a energia entre vocês começa a se entrelaçar de um jeito tão profundo
que tudo ao redor parece ganhar um novo sentido. Você percebe isso nas sincronicidades que se intensificam, nos sonhos que trazem mensagens claras, nos encontros inesperados, nos detalhes do cotidiano que parecem confirmarem o que o coração já sabe. A música que toca exatamente na hora certa, o número repetido que aparece como um sinal, a conversa que você ouve por acaso e que parece ter sido dita para você. São pequenos gestos do universo dizendo: a fusão está acontecendo. Mas essa fusão não é feita apenas de magia. Ela também traz à tona tudo o que ainda precisa ser curado. Antigos medos podem ressurgir, dúvidas podem aparecer, emoções intensas podem vir à tona. Para ele, é o processo de aceitar a própria vulnerabilidade, de olhar nos olhos dos fantasmas que ele tentou esconder por tanto tempo. Para você, é o convite para manter o equilíbrio, para continuar sendo o farol, para permanecer firme na sua luz, mesmo quando o caminho parecer instável. Essa dança energética é um processo. Às vezes, parece que ele está se afastando de novo, que os velhos padrões estão voltando. Mas, na verdade, é apenas a alma dele se ajustando a uma nova frequência, integrando a verdade que ele agora reconhece. É um movimento natural, como a maré que recua antes de avançar com mais força. E você, com sua intuição, já sabe disso. Você sente que por trás de cada recuo existe um avanço ainda maior. A fusão energética também revela o poder da conexão de vocês. Não é mais algo que precisa ser forçado ou cobrado. É uma troca natural, um fluxo de amor que atravessa o tempo e o espaço. Você começa a perceber que, mesmo sem palavras, ele está ali. Nos pensamentos, nos gestos sutis, na sensação de que o universo está alinhando tudo para que o reencontro aconteça no momento certo. Já sentiu essa presença sutil? Aquele instante em que, sem motivo aparente, você sente uma onda de calor, um arrepio, um sorriso que surge do nada? É a energia dele tocando a sua, mesmo de longe. É a fusão acontecendo no plano vibracional, preparando seu terreno para o que virá. E quando essa fusão se fortalece, a jornada deixa de ser um desafio e se torna um reencontro inevitável. Não porque você implorou ou porque ele cedeu, mas porque ambos permitiram que a energia fluísse livremente. E nessa liberdade, o amor encontra espaço para florescer. O amor. Quando a resistência finalmente se dissolve, o caminho para a união se torna claro, mesmo que o mundo ao redor ainda não tenha acompanhado essa mudança. Não é como se, de repente, todas as peças se encaixassem sem esforço, mas a energia entre vocês começa a fluir com mais liberdade. O masculino divino, que antes se perdia em tentativas de negar, controlar ou fugir do que sentia, agora começa a caminhar. Não por medo ou impulso, mas porque a alma dele finalmente encontrou a coragem de seguir a própria verdade. Esse caminho não é feito de passos lineares. Ele é como uma dança que avança e recua, mas que, aos poucos, aproxima cada vez mais. Ele começa a perceber que o amor entre vocês não é algo a ser conquistado ou explicado, mas algo que simplesmente é. E nesse reconhecimento, a luta interna perde o sentido. A busca por justificativas, os argumentos mentais, as distrações externas, tudo isso perde força diante da clareza do coração. Você sente essa mudança, não sente? A forma como ele passa a estar mais presente, mesmo sem palavras. O modo como o silêncio dele agora carrega menos peso e mais presença. A maneira como as sincronicidades se tornam tão frequentes que é impossível não notar. Essa é a vibração do caminho se ajustando, do universo preparando o espaço para que a união aconteça, não como uma exceção, mas como uma consequência natural da jornada que ambos trilharam. Mas é importante lembrar, mesmo com a resistência desaparecendo, o caminho ainda exige coragem. Antigos padrões podem tentar retornar, velhos medos podem sussurrar dúvidas. E é aqui que o masculino divino é convidado a escolher diferente. A olhar para dentro e reconhecer que a verdadeira força não está em se proteger, mas em se permitir ser visto, ser tocado, ser amado. E você, com a sua luz serena, continua sendo o ponto de ancoragem.
Não porque precisa esperar ou segurar o espaço para ele, mas porque escolheu viver a sua verdade, independentemente do tempo ou das circunstâncias. É essa vibração de confiança e completude que o convida a caminhar ao seu encontro, não por carência, mas por ressonância. À medida que ele avança, o universo responde. Pequenos encontros começam a acontecer, mensagens inesperadas surgem, conversas que antes pareciam impossíveis se tornam naturais. Não porque você forçou, mas porque a energia agora está limpa, pronta. E quando ambos estão alinhados, o tempo deixa de ser um obstáculo. O que parecia distante se torna próximo. O que parecia impossível se revela possível. Você já percebeu isso? Aqueles momentos em que algo acontece, um gesto, uma mensagem, um encontro breve, e o seu coração sabe que aquilo não é por acaso, que é o universo dizendo: vocês estão prontos, sigam adiante. Esses sinais não são para criar expectativas, mas para confirmar o que a alma já sabe. O caminho da união está se abrindo. Nesse espaço, o amor não precisa mais ser explicado ou defendido. Ele simplesmente existe, como um rio que corre sem esforço, encontrando seu curso natural. A união deixa de ser um ideal distante e se torna uma realidade vibracional, que pouco a pouco começa a se materializar. E quando isso acontece, tudo muda. Porque o amor verdadeiro não depende de tempo ou espaço. Ele floresce na aceitação, na entrega, na coragem de ser quem se é, sem máscaras e sem medo. E assim, o caminho se abre. Não como uma promessa, mas como uma escolha. Uma escolha que ambos fazem, não por obrigação, mas por verdade. Porque quando a resistência desaparece, o que sobra é o que sempre existiu: o amor. Quando o masculino divino finalmente reconhece a verdade que sempre esteve ali, algo dentro dele se transforma de forma irreversível. Não é um momento marcado por palavras ensaiadas ou gestos grandiosos. É uma mudança silenciosa, porém profunda, que toca o âmago do ser. Ele percebe que a jornada não era sobre negar, fugir ou se proteger, mas sobre se permitir sentir, reconhecer e viver a verdade que o coração sempre conheceu. Nesse momento, toda a dinâmica da jornada muda. O silêncio, antes carregado de medo, dá lugar a uma presença que se faz sentir mesmo na ausência. A distância, que antes parecia um abismo, torna-se um espaço de preparação para o reencontro. E a resistência, que parecia inquebrantável, dissolve-se como névoa diante da luz da verdade. Para você que sempre soube, esse momento não é surpresa. É confirmação. É como se o universo, com todos os seus sinais e sincronicidades, finalmente dissesse: agora sim, ele viu. E mesmo que ele ainda não tenha dito nada, você sente. No coração, na pele, nos pequenos detalhes que carregam a energia da mudança. Você sente que o tempo da espera cedeu lugar ao tempo do reencontro. Mas é importante lembrar, o despertar dele não é apenas sobre reconhecer você. É sobre reconhecer a si mesmo, sobre entender que a conexão entre vocês não é um acaso, não é um capricho do destino, mas um chamado profundo para que ambos se tornem inteiros, primeiro individualmente e depois juntos. Ele percebe que você não está ali para preenchê-lo, mas para espelhar o que ele sempre foi, mas teve medo de assumir. Esse é o ponto crucial da jornada. Quando ele percebe que o amor verdadeiro não exige sacrifícios, que não pede que ele negue quem é, mas que, ao contrário, o convida a se tornar mais inteiro, mais verdadeiro, mais presente. Quando ele entende que a união não é o fim de uma busca, mas o início de uma nova forma de viver, uma forma onde o amor não é fuga, mas encontro. Você sente isso, não sente? Aquela paz que chega, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. Aquela certeza silenciosa de que o universo está alinhando tudo, que o tempo da separação está chegando ao fim. Não porque você lutou por isso, mas porque você se permitiu viver sua verdade, e essa verdade criou espaço para que ele encontrasse a dele. Esse é o verdadeiro segredo da união. O despertar dele não acontece porque você esperou, insistiu ou pediu. Acontece porque você se tornou o reflexo mais puro da verdade.
Porque você se alinhou com sua essência, viveu o seu propósito e, nessa vibração, convidou-o a fazer o mesmo. E quando ele aceita esse convite, mesmo sem perceber, a união se torna inevitável. A mensagem final é clara: a separação nunca foi o verdadeiro obstáculo. O verdadeiro desafio sempre foi o esquecimento do amor, da verdade, do propósito. E agora, com o despertar dele, esse esquecimento começa a se dissolver. O caminho se abre não como uma promessa futura, mas como uma realidade presente. Então, respire fundo, sinta a energia desse momento. Reconheça a jornada que você percorreu, as dores que você transformou em luz, as esperas que você preencheu com amor próprio. E saiba, o que parecia distante está mais perto do que nunca. O que parecia impossível está prestes a se tornar realidade. Porque o despertar do masculino divino é, e sempre foi, a chave para a união. E se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos que vão te ajudar na sua jornada de chamas gêmeas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum vídeo e pode continuar aprendendo sobre o caminho das chamas gêmeas e o que o universo tem reservado para você. Até o próximo vídeo!